A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta aos Hebreus, um verso bem conhecido, Hebreus capítulo 4, verso 12, onde lemos assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e médulas, e é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse verso é profundo, tem muitas verdades aqui. A palavra de Deus é viva, eficaz, penetrante, espada. Fala de aqui alma, espírito, juntas e médulas, e discernir pensamentos e intenções do coração. Há tanta riqueza nesse verso, mas eu quero concentrar a palavra de Deus. A palavra de Deus é importante. Ontem falamos no Salmo 138, que Deus colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. E hoje eu quero falar alguns elementos de Deus na carta aos Hebreus. O primeiro deles, a palavra de Deus. A palavra Deus aqui aparece como viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Hebreus capítulo 1, verso 6, diz assim: e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Palavra de Deus, os anjos de Deus. Hebreus capítulo 2, verso 9, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, olha aí os anjos de novo, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Foi a graça de Deus que fez com que Jesus provasse a morte por todos. Então temos a palavra de Deus, os anjos de Deus, a graça de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo de número 9, lemos assim: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Também temos o povo de Deus, a palavra de Deus, os anjos de Deus, a graça de Deus, o povo de Deus. Hebreus 4, 14, lemos: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. E olha, a carta do Hebreus é acerca do Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa convicção, ou a nossa confissão. Então temos a palavra de Deus, os anjos de Deus, a graça de Deus, o povo de Deus, o Filho de Deus. Vamos continuar, Hebreus capítulo 6, versículo 7, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. A bênção de Deus está na provisão da própria terra que produz seus frutos. Então, olha só, já vimos 6 elementos de Deus aqui na carta aos Hebreus. A palavra de Deus, os anjos de Deus, a graça de Deus, o povo de Deus, o Filho de Deus, a bênção de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo de número 24, Hebreus 9, 24, lemos: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. A face de Deus.
Olha que maravilha, a palavra de Deus, os anjos de Deus, a graça de Deus, o Filho de Deus, o povo de Deus, a bênção de Deus e a face de Deus. Que mais encontramos em Hebreus? Hebreus 10, 12, vamos encontrar a destra de Deus. Mas esse, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. A destra de Deus, a direita de Deus, a posição de maior honra que pode haver. A palavra de Deus, os anjos de Deus, a graça de Deus, o povo de Deus, o Filho de Deus, a bênção de Deus, a face de Deus, a destra de Deus. Hebreus 10, 21, lemos: e temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. A casa de Deus. E esse sacerdote é o próprio Cristo, Filho de Deus. Vamos a Hebreus 10, 36. Hebreus 10, 36, lemos: porque necessitais de paciência para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Como é importante fazer a vontade de Deus para poder alcançar a promessa. Então temos a palavra de Deus, os anjos de Deus, a graça de Deus, o povo de Deus, o Filho de Deus, a bênção de Deus, a face de Deus, a destra de Deus, a casa de Deus e a vontade de Deus. Aqui já temos 10 elementos em Hebreus de Deus. Vamos a mais 2. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Creia que ele existe. Aqui temos a existência de Deus. Deus existe. E é preciso fé para se aproximar de Deus, crendo na existência de Deus, o Deus invisível, o Deus maravilhoso, o Criador dos céus e da terra, a existência de Deus. E para terminar, Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, à destra do trono de Deus. Olha, 12 elementos maravilhosos de Deus na carta aos Hebreus. Primeiro, a palavra de Deus, que é como uma espada penetrante. Segundo, os anjos de Deus. Terceiro, a graça de Deus. Quarto, o povo de Deus. Quinto, o Filho de Deus. Sexto, a bênção de Deus. Sétimo, a face de Deus. Oitavo, a destra de Deus. Nono, a casa de Deus. Décimo, a vontade de Deus. 11º, a existência de Deus. E 12º, o trono de Deus. Glória a Deus. Que nós possamos guardar esses elementos tão importantes de Deus em nossa vida, em nosso coração, e crer no eterno Deus, o maravilhoso Senhor. Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.